Noveleira Mesmo, o podcast mais noveleiro do Brasil. Olá, noveleiros! Está começando mais um episódio desse programa para quem acredita que novela é arte, memória e debate. Hoje, nosso assunto é A Nobreza do Amor, a nova novela da Seis que estreou segunda, dia 16 de março. Gente, eu não sei vocês, mas eu estava ansiosíssima para essa novela começar, para a gente vir comentar aqui. Para conversar comigo sobre essa trama, eu recebo a Luana Rodrigues, que é escritora, mestra em letras, professora, pesquisadora, é uma mulher preta maravilhosa que atua diretamente na luta antirracista, compartilhando seus conhecimentos em espaços de formação e também na literatura. Além de noveleira mesmo, a Luana também é minha colega de trabalho, né, minha parceira na mandata da deputada estadual Dani Balbi. Bem-vinda, Lu! Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui. Estava muito ansiosa por esse convite, participar desse podcast que eu amo. Eu sou ouvinte e telespectadora. Maravilhoso. A gente estava esperando esse momento da gente vir aqui tricotar e eu acho que não tinha novela melhor pra gente falar. Inclusive, mas a gente tem várias aí antigas, né, amiga, que a gente ainda quer... Muitas. A gente tem bastante coisa para falar dessa primeira semana da novela, mas antes temos a nossa pergunta de apresentação, que para todo mundo ir te conhecendo melhor. Então, Luana, você seria quem a Nobreza do Amor? Qual personagem mais te representa? Gente, eu que acompanho esse podcast, fico sempre nervosa e nunca consigo responder essa pergunta em casa, né? E aí eu falei, agora eu vou ter que responder de qualquer jeito. Fiquei muito ansiosa a semana inteira assistindo, pensando quem seria. E eu acho que assim, é isso, a novela está no começo, a gente está falando dentro desse primeiro recorte. Eu seria Rainha Niara. Ai, maravilhosa! E por que eu seria Rainha Niara? Primeiro que eu me senti muito próxima dela nesse lugar da maternidade, da proteção e desse lugar de uma mulher ali que se impõe, uma mulher que tem a voz dela e que está ali como um alicerce forte para a família dela. Ela é uma base ali muito potente do lado daquele rei que está ali confuso, que está ali se culpando por um monte de coisas, e ela está ali dando a visão dela e a força dela, né, também para a filha. Então isso, eu que sou mãe, né, não de menina, mas de dois meninos, mas sou mãe e companheira, me identifiquei. Para além disso, ela é professora. Ela é mesmo, amiga, verdade. Ela é professora de cultura e história africana e lendo algumas coisas sobre a novela e sobre o que ainda vai acontecer, ela vai vir para o Brasil com a filha e aqui ela vai continuar sendo professora, ela vai atuar como professora e vai receber um nome brasileiro, assim como lá o irmão do rei recebe aqui, né? O Zâmbia no Brasil tem outro nome, acho que é José. Ela vai se chamar Vera dos Santos. E eu sou dos Santos, eu sou Luana Rodrigues Vera dos Santos. Eu falei, gente, não tem como ser outra pessoa. Né? E é uma marca muito importante, esse dos Santos que ela vai receber. Foi uma marca, é um sobrenome muito emblemático, né, para essa marca da colonização, da escravização, de quantos escravizados receberam esse nome, né, como sendo uma imposição do cristianismo, como sendo também uma marca de quem eles pertenciam, e também podendo vir desse território da Bahia, ali, de todos os santos. Tem várias explicações. Né? Então, assim, a gente já é da mesma família, então sou ela, sou a Niara. Amiga, então você vai ser minha mãe. Olha, eu fiquei pensando, eu sempre fico assim, eu não vou ter a síndrome da protagonista, eu vou escolher, eu faço um esforço pra ser outra personagem, mas essa não tinha como, gente, não tinha. Tudo bem que não é o meu momento de vida, ela tem a metade da minha idade, poderia ser minha filha, poderia, mas eu me vi muito na Princesa Alica, assim, uma Samita muito jovem, muito querendo se impor ali no mundo, e ela desafia, ela se coloca, e tem o lado que ela sonha com esse guerreiro, que ela quer viver esse amor. Então, pra mim, eu fiquei muito identificada, demarquei, fiz uma anotação que eu achei muito legal da novela, que ela não fala sonhei com um príncipe, ela fala sonhei com um guerreiro, que é maravilhoso, que já é a novela quebrando esse paradigma, mas esse primeiro beijo dos dois ter acontecido no sonho, pra mim é uma coisa maravilhosa, assim, tem um negócio, tem um quê do Aladdin, tem a Disney, um conto de fadas ali, né, assim, eu sou a Lica, e acho que também nas chamadas a gente viu o primeiro encontro dela ali, que ela já com o Tonho, que ele fala, o que é? Tá achando que é uma princesa? Ela, é isso mesmo. Eu acho, gente, eu fiquei identificada. Mais que do que eu sou, não, é do que eu quero ser. Maravilhosa. Mas então tá tudo na... A gente tá muito nobreza, amiga.
enfim. Não tenho dúvida. Bom, dito isso, a gente vai para ficha técnica e sinopse, para a gente situar todo mundo aqui na mesma página, né? Quem ainda não assistiu, nem todo mundo teve tempo de assistir, então vou passar rapidamente aqui para vocês. A novela é uma fábula afro-brasileira ambientada nos anos 1920, né? Começa em 1900, depois avança 20 anos. Conecta a África e Nordeste, não só geograficamente, mas em termos de identidade, ancestralidade e construção de si. O que é muito interessante, esse espelhamento, né? Desses dois litorais que um dia foram unidos ali e depois separados por um oceano. E isso também não fica só no discurso, tá, gente? Aparece na linguagem. É a história de uma princesa africana e um trabalhador nordestino conectando dois mundos que à primeira vista parecem distantes, mas que estão profundamente ligados. A trama começa no reino fictício de Batanga, na África, não confundir com Wakanda. Mas tá todo mundo fazendo esse link. Onde um golpe de estado obriga a princesa Alika e a sua mãe a fugirem para o Brasil. Aqui elas assumem novas identidades, como a Lu falou, Niara se torna Vera e Alika vai se chamar Lúcia. Elas vão parar em Barro Preto, que é uma cidade fictícia do interior do Rio Grande do Norte, né? Nesse encontro que nasce a história de amor entre os dois, Alika e Tonho, atravessada por luta, justiça, disputa de poder e pela busca de cada um por entender sua própria origem e seu lugar no mundo, que eu acho, assim, interessantíssimo esse ponto de partida. E aí eu fiz uma pesquisinha, gente, olha como tá melhorando, voltei a fazer pesquisa para roteiro, pra gente entender quem tá contando essa história. Nobreza do Amor, uma novela criada e escrita por Duca Rachid, vocês vão lembrar de Cordel Encantado, Joia Rara, Órfãos da Terra, o Júlio Fischer e o Elísio Lopes Júnior, que é dessa tríade o Preto, o homem preto que está escrevendo essa novela, né? Ele é autor, roteirista, novelista, dramaturgo, diretor artístico, escritor, gestor cultural e ativista baiano. Ele é primo do Lázaro, eu não sabia, primo do Lázaro Ramos. Tem no currículo os filmes O Pai e Ó, Medida Provisória e também fez a novela Amor Perfeito. E aí a gente vai para os colaboradores. A Dora Castelar, Alessandro Marçom, Duba Hélia e Dione Carlos, que eu negritei aqui. A Dione é uma mulher preta, é dramaturga, roteirista e escritora brasileira, reconhecida por sua contribuição à cena teatral contemporânea e pela abordagem de questões raciais, de gênero e memória ancestral. Então o Elísio não está sozinho aí na cota da galera preta que está escrevendo essa novela. Tem um pesquisador, Leandro Esteves, e tem assistência de roteiro do Dimas Novaes, que é outro baiano, também um homem preto, roteirista e pesquisador, foi um dos idealizadores do Festival de Negritudes Globo e que segue na curadoria desse roteiro final. A direção artística é do Gustavo Fernandes, que fez Órfãos da Terra, Pantanal, Remake de Renascer, e a direção de gênero do José Luiz Villamarim, né, que todas as novelas estão sob o guarda-chuva dele. O figurino maravilhoso da Marri Salles. Meu sonho é trazer a Marri aqui pra falar, gente, porque ela arrasa. E aí, dado todos esses dados, vamos para as nossas primeiras impressões, Lu. O que você achou? A gente tá gravando hoje sábado, dia 21, então a gente não viu o capítulo de hoje, esse episódio sai na segunda. A gente viu de segunda a sexta, 5 capítulos. O que você tem pra comentar com a gente, Lu? Nossa, mas eu tenho tanta coisa, fiz tantas anotações, eu tô olhando aqui pro meu caderno, que eu faço anotação à mão. Maravilhosa, maravilhosa. Um monte de anotação e eu não sei nem, assim, preciso me organizar aqui para pensar por onde começar. Primeiro, eu queria só fazer uma observação sobre o ano, né? Você diz, vai chegar em 1920, né? E esse é um ano muito emblemático, isso eu acho importante falar. Tem muita coisa muito bem pensada na construção dessa novela e que não é à toa, né? Então, assim, 1920, eu vou ler aqui a minha anotação, é um período marcante, é situado entre 2 guerras mundiais, é um momento de transição, consolidação do domínio colonial europeu, mas também surgimento de resistência organizada e uma crescente consciência pan-africana. Então, não é à toa que essa história vai estar nesse contexto, né? E sobre essa crescente consciência pan-africana, o pan-africanismo ele aparece várias vezes, inclusive nas cores da roupa, na minha roupa, né, na roupa de Rainha Niara, vários momentos ela está ali de preto, verde, vermelho, que são cores do pan-africanismo, que tem ali como 3 pilares, unidade, igualdade e libertação, então que vai estar muito pensando nesse fortalecimento e numa unificação, tanto dos lugares de ascendência africana, quanto dos lugares de diáspora. E aí faz todo sentido elas saírem de lá, virem para o Brasil, que é um país africano em diáspora. Então a gente tem muita ligação, assim,
bem construída, né? Eu acho que a gente depois vai falar sobre a abertura e sobre a trilha. Vamos. Eu não vou dizer sobre isso agora, porque isso foi algo que me impactou muito profundamente. Assim. Eu tô achando a novela lindíssima no que se trata assim, de fotografia, de estética, de cores, de roupa, do figurino que você falou. Tudo eu acho assim, lindíssimo, é grandioso, é pomposo, como tem que ser uma realeza, né? E valorizando essa parte da nobreza africana também, da realeza africana, eu acho isso incrível. Confesso que me traz um certo incômodo. Pronto, já chegamos no bafo. Me trouxe um certo incômodo, Ah, a proximidade muito grande em alguns pontos ali, principalmente no início da história, né? Com a história de Pantera Negra de Wakanda. Não só por Wakanda virar Batanga, mas tem alguns pontos muito semelhantes ali, assim, de narrativa mesmo. Você tem um minério, tudo bem, a gente sabe que isso era real, assim, né? Os países africanos tinham muito essa questão da mineração, mas você tem ali isso muito destaque, né? Que em Pantera Negra é o vibranium e ali a gente tem o tungstênio, né? Em tungstênio. Wakanda. Você tem essa disputa pelo poder com visões diferentes de ver a maneira de reinar, né? De se relacionar com o colonizador, com os ingleses ali, que também isso acontece em Pantera Negra, né? Ali entre o Jordan e o T'Challa. Eu nunca lembro, gente, eu sou péssima com nomes, tá? Eu também. Peço Não, perdão a os vocês. nossos não, mas os gringos eu sou Não, péssima. eu sou péssima, tá? Assim, com nomes, depois Amigo, eu mas o confundo. programa é noveleira mesmo, não é cinéfila mesmo, não. Pode ficar tranquilo. Não, e eu chamo assim pelo nome do outro personagem de outro lugar, porque é o que eu lembro. Eu vejo que vocês já fazem muito isso também, eu fico me sinto em casa. Mas, ó, a gente tem um departamento de checagem que funciona muito bem, que são os meus telespectadores e ouvintes, que Por eles vêm favor. assim, corrigem e colocam. Eu adoro, inclusive, continuem, gente. Por favor, por favor. Então, assim, essa coisa, assim, essa misturinha ali, assim, os pontos. O próprio chefe da guarda que traz, também acontece lá em Pantera Negra. Você tem lá o cara do rinoceronte, né, que era o chefe da guarda lá e que tem todo... Era muito amigo do T'Challa e depois acaba falando, é isso, eu tenho que continuar aqui, me manter vivo e É, vou servir quem vier. Né? Tem isso também ali. é. Então, esses pontinhos eu acho que me incomodou um pouco. E talvez, para terminar essa primeira fala, o que tenha me incomodado mais foi que eu achei que na novela, na Nobreza do Amor, esse comecinho foi um pouco corrido. Para mim, eu senti que foi um pouco corrido. Tipo, a princesa prometida pro Jandal. É isso desde que nasceu, tá ali acordada e tudo mais. De um dia para noite ela diz assim, não quero mais. Aí o pai fala, tá bom. Não sei, falei, ué, mas peraí, muito rápido. Achei que foi tudo muito rápido, entendeu? Ah, Achei que é. poderia ter sido um pouco mais desenvolvido. Até porque a gente está falando de uma sociedade também cheia de regras e cheia de comprometimento com essas questões, e que isso não seria tão facilmente quebrado, E entendeu? E isso foi eu achei para também. fazer uma Não chegou a me crítica. incomodar, mas eu falei, cara, esse rei tá muito bonzinho. O pai dela É, tá muito bonzinho. Mas, sem querer justificar, justificando, eu acho que tem uma questão que a gente não, né? Os novelistas ficam muito reféns hoje em dia, que é esse consumo de coisas. Esse grande medo de, ai, porque a novela tá arrastada, da pessoa mudar de canal, o canal o de menos hoje em dia, da pessoa fechar o Globoplay e consumir uma novelinha vertical porque o capítulo dura 3 minutos e ela não tem que ter essa paciência. Eu acho que tem uma grande preocupação com o ritmo em relação à audiência, né? As pessoas não têm mais tanta paciência de acompanhar uma história, então eu boto nessa conta aí, concordo com você que não foi nem uma primeira fase, né? Já na estreia já acontece essa tudo. passagem dos 20 anos. Depois, quando eu fui ler o release ontem, eu entendi muita coisa que imageticamente você não consegue, né? Isso que você contextualizou aqui no início do programa foi maravilhoso, de como era o contexto político dessa época, de como essa libertação de Wakanda aconteceu. De Wakanda. Olha o ato É falho. isso Como essa é isso que libertação. acontece.
Mas o que eu queria falar dessa semelhança que me ocorreu quando você estava falando a gente está muito acostumado com histórias eurocentradas de nobres e elas são todas parecidas entre si também. E agora a gente começa a ter essas histórias em África e fora desse eurocentrismo e elas vão ter também esses elementos que se aproximam, né? Porque é o mesmo lugar, são histórias parecidas. Eu acho que o que é bom da gente pontuar que diferenciou é que Wakanda é muito tecnológica e Batanga é Sim. mais ancestral, artesanal, né, digamos assim. Então, mas eu acho, amiga, eu respeito muito o seu ponto que, cara, vamos fazer o nosso diferente de Hollywood. Mas assim, o fato de estarmos sendo comparados com Hollywood pra mim é Sim, eu maravilhoso. acho positivo. Assim, para mim, o que eu acho que a grande questão que pega é porque a gente tem uma defesa muito grande dessa coisa de que a África não é uma coisa só, de que Sim, as pessoas pretas não são todas iguais. Isso é uma grande luta diária do ser e sim. existir sendo preto, né? Então, é interessante mostrar a diversidade, a variedade. É nesse pontinho que me pegou um pouco, não a ponto de eu estar aqui, eu não tô, também, por favor, eu gostei. Não, a gente tem que pontuar assim. O povo não gosta, inclusive, quando eu só falo bem, porque temos que criticar. E eu até tenho uma crítica pra fazer, mas vai ser mais pra frente. Eu acho que pra complementar essas primeiras impressões, né? Concordando muito com o que você falou. Pra mim ficou muito claro desde o início que é uma novela muito pensada, ela não tá no automático. É uma novela que tem um trabalho muito grande por trás. Aí a gente pode fazer o corte pra abertura, né? Então, amiga, essa abertura, quando no dia que lançou, já foi uma polêmica, minha DM encheu. A galera querendo saber se tinha IA, se não tinha IA, porque hoje em dia, aparentemente, se tiver IA, já joga por terra o trabalho todo da abertura. Mas a gente comentou rapidamente e você me falou que adorou. Eu não conhecia essa música do Jorge Benjor, Zumbi, e eu achei incrível, incrível. Acho que foi uma escolha, assim, que tem que ter na abertura. É uma música que pega. A Aurora tá assistindo comigo essa novela e ela fica Angola o dia inteiro. Assim, muito bonitinho, cara. Então, eu queria que você comentasse. Eu adorei. Eu achei que, assim como Cordel, é uma abertura que conta ali a história da novela um pouco, que tem os signos. E eles trabalharam muito bem as questões das texturas. Eu conversei até com o Renan, que esteve aqui com a gente, que trabalha no time de abertura da Globo. E ele falou que a inteligência artificial foi usada, assim, gente, para movimentos, né? Então, aquela movimentação dos elementos, mas eles trabalharam com colagem, eles trabalharam com várias técnicas ali para fazer acontecer aquela história. E os desenhos foram feitos por pessoas e tal, e eles usaram a IA nos movimentos. Amiga, o que você achou? Eu fiquei emocionadíssima. A primeira vez que eu vi, assim, me emocionou muito, porque, assim, eu amo essa música. Essa música é uma música que me emociona profundamente. Essa música, para contextualizar, ela é de um álbum chamado A Tábua de Esmeralda, de 1974, do Jorge Ben. É um álbum, assim, um disco, né, sobre essa época do disco. É um disco que foi um fenômeno, assim, do Jorge Ben. Foi muito... Teve uma repercussão muito grande, até hoje tem. A música traz uma série de reinos ali: Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Nina, Quiola, Rebolo. São várias nações africanas que foram escravizadas. E ela coloca Zumbi como sendo esse símbolo da resistência e que pode movimentar esse sofrimento, movimentar acabando, né? Assim, que pode vir a fazer a libertação desse sofrimento, e acabar com esse martírio africano desses escravizados aqui, né, no Brasil, que estão sofrendo nessas fazendas. Inclusive, a representação é essa, que desses, salvar, libertar esses escravizados que estão sofrendo nas fazendas de algodão, de café, de açúcar, de cana, de açúcar, que é o que tem do ali do Tonho ali na representação aqui no Brasil. É isso que você falou, né? Tem um monte de simbologia. São adinkras, o tecido africano, quando a porta vai se abrir, já aquele símbolo ali do machado de Xangô, pensando que está trazendo ali uma representação de realezas Axante, de Gana. Então, isso tudo está sendo representado ali, que as realezas Axante são realezas muito guerreiras. E é o que quer mostrar ali também com esse povo de Batanga, né? E essa nobreza de Batanga. Na parte que retrata o Brasil, eu fiquei muito com uma sensação, me lembrou muito a estética da Tarsila do Amaral. Eu não sei se alguém teve essa impressão de cada, mas eu falei,
Cara, Tarsila, Tarsila. Eu fiquei buscando tela da Tarsila que dialogasse. Tarsila, meu Deus! Eu fiquei muito com essa sensação. E que também é isso, né? Tarsila é símbolo do modernismo, que foi o estilo literário que realmente constrói uma linguagem brasileira, né? Não de cópia e reprodução da cultura europeia, como era antes. Apesar de sempre a gente transformar com o nosso olhar, tinha sempre um símbolo a ser imitado e transformado, né? E aí, quando chega no modernismo, eles criam uma linguagem própria, e Tarsila é símbolo da arte, da pintura, né? Da arte manual. A Tarsila é um dos maiores nomes. Então, me lembrou muito, eu fiquei muito assim, cara, isso é muito Tarsila. E é isso, eu achei lindo, acho que já traz um monte de história, e eu li em alguma reportagem sobre a novela, que eu não consegui pegar, mas que na abertura já traz ali alguns indícios do que vai acontecer na novela. Li isso numa reportagem. Aí a gente vai passar agora, né? Porque sim, eu li isso também, que tem uns easter eggs, umas referências que eu não peguei. Eu peguei muito o Jendal, tem o Tonho, tem... A primeira mulher que abre, pra mim, é a Rainha Niara, tem muito a ver com Oxum. A gente vê o Machado de Xangô abrir, mas você dá de cara com uma Oxum, porque ela tem o azul, ela tem o dourado, né? Então, você vai vendo esses elementos. Eu não sei porque o meu vídeo tá ralentando, mas se você quiser rir, estiver só ouvindo, abre o vídeo que você vai ver eu fazendo devagarzinho o slow e depois rapidinho. Slow motion é a inteligência artificial me movimentando. Mas enfim, tem os personagens, então mostra o Tonho na cana-de-açúcar, mostra a princesa Alica ali reflexiva, e esses tecidos, todos esses búzios, o fato de terminar onde começou, né, esse aspecto cíclico do tempo para a cultura africana, que é muito legal. Então, achei assim, gente, 10 de 10 essa abertura. Eu vi uma crítica, eu não me lembro onde, a pessoa falando assim, achei a escolha errada do intervalo, devia ter sido só instrumental. Gente, uma vinheta de intervalo, o papel, a função da vinheta de intervalo é chamar a pessoa que saiu da frente da televisão e falar, olha, vai começar. E a frase é, eu quero ver. Gente, pra mim, não, sabe assim... Não. Chamada perfeita. Perfeita! E a criança fica, eu quero ver. É muito bom. É muito bom. Bom, queria começar a ler aqui alguns comentários, pessoal que respondeu na caixinha. Muito obrigada. Eu adoro quando vocês participam. E queria partir daqui do que a Thaís falou, a Emery Thaís, que ela falou, tô adorando os paralelos da história dos dois protagonistas, uma na África e outra no Brasil. E aí, amiga, eu queria pensar aqui com você. Acho interessantíssimo como a novela constrói esses dois mundos em paralelo, e depois eles vão se juntar nesse casal, porque a gente tem uma realeza africana e a gente tem um cara preto que está vivendo num Brasil que há 40 anos só que aboliu a escravidão. E ele trabalha num engenho. Então, assim, eu fico curiosa para entender como que esse casal vai funcionar, porque para mim é a Alica que vai meter o dedo na cara do Tonho e falar, para de ser trouxa. Porque a realidade dela é outra, né? As questões que ela está passando não são atravessadas ainda pelo racismo. Assim, até a questão da colonização, que isso já é atravessado, mas eu digo assim, ali, na trama principal da família dela, que é o enfrentamento entre a família e o Jamal, agora falhou. Jendal. É isso, né? O do Lázaro. Jendal. E o Jendal, não está atravessado pelo racismo. E o Tonho aqui, ele já está sendo atravessado. Eu até anotei aqui uma fala do Mirinho, né? Depois que o Mirinho, que é o personagem do Nicolas Prates. Depois que o Nicolas chega, e eles eram amigos na infância e tudo. E o Tonho tem essa recordação de a gente brincava junto. Não lembra que a gente subia nessas árvores e brincava e tal. E o Mirinho fala assim, eu anotei essa fala. Amigas, me pegou muito também. Eu tô até arrepiada aqui. Ele diz, não subo mais em árvore, que isso é coisa de bicho. Eu não sou bicho, sou gente. Pra mim, que tô vendo... Ele tá chamando ele de macaco. Ele tá chamando ele de macaco. É isso, entendeu? Pra mim, ele tá dizendo assim, meu bem, você sobe a árvore ainda, querido, o problema é teu que tu é bicho. Eu sou gente.
Então é nesse lugar do menino, ele está passando por isso, porque a gente está falando, né? 1888, é logo ali para 1920, da libertação, e que a gente sabe muito bem que não aconteceu. E tá aí, tanto que ele está ali, vivendo ali ainda, tendo que trabalhar, sonhando em construir alguma coisa para ele. Isso é muito difícil e raro, tendo que agradecer ao senhor branco de engenho que abre, que trata ele como se fosse um filho, né? Tendo que aguentar o filho do dono, que era amiguinho, brincava quando criança, mas agora que foi para a cidade e construiu um pensamento mais amplo e, consequentemente, mais racista, volta e chama ele de macaco. Essa cena para mim foi emblemática, assim. E eu acho que isso é muito interessante, porque o que está sendo, o que elas vão encontrar quando chegarem aqui em Brasil vai ser um choque. É uma realidade diferente, vai ser um choque para elas também. A esposa lá, a personagem da maravilhosa, que eu amo, da Vitória Rodrigues lá, auxiliadora, que é a mulher do prefeito. Sim. Que é a mulher do prefeito, ela tá com o cabelo alisado, e ela também tem uma fala, foi no episódio que ela de falou ontem. Que passou babosa, né? E passa ferro quente. Ela passa ferro quente. O marido dela fala assim: eu não sei como é que você aguenta essa quentura toda no seu cabelo, na sua cabeça. Aí ela fala: mas eu sou mulher de prefeito. Eu tenho que ficar bonita. Aí você corta para uma Alica com tranças maravilhosas, com penteados, uma rainha Niara também toda maravilhosa. É outra realidade. É outra realidade. Eu queria Brasil. trazer Outra realidade. Uma coisa que eu fiquei muito impressionada também é que é uma coisa inédita nas novelas da Globo, que eles têm uma perucaria. Foi feita uma pesquisa de garimpo em artistas de todo o Brasil. Eles conseguiram peças originalmente nigerianas. São 200 perucas, e com essas 200 perucas eles compõem mais de 300 visuais, assim, com dreads, com trança. É um negócio, assim, nunca antes na história dessa teledramaturgia, gente. É um babado, eu tô achando incrível. Eu acho como eles pensam as coisas maravilhosas, né? A cidade de Barro Preto, ela foi construída pensando em rock santeiro. Ela é inspirada em rock santeiro. Tem várias referências. Essa coisa da praça. Tudo bem que toda cidade do interior, né? É isso. O busto. Era busto de rock. O prefeito, pra mim, é outra referência clara ao Dorico Paraguaçu. Ele abriu a boca pra falar. Eu falei, gente... Esse cara é maravilhoso. É maravilhoso, Fabrício. Então, elas vêm para esse contexto, exatamente, ser esse elemento disruptivo. Eu acho genial que a Alica é essa princesa que transforma o seu meio. Ela não é uma princesa que vem... A gente tem a Jasmine do Aladim, ela tá presa dentro do castelo, o Aladim vem mostrar o mundo para ela. Ela vai mostrar o mundo para o Tonho. É ele que tá... E vai passar calor aqui, né, minha amiga? Porque ela lá anda toda aqui. Aqui vai ter que botar aquelas roupas de século XX, que Deus é mais. Dito isso, eu tenho achado uma direção incrível, uns planos, assim, totalmente fora do que a gente está acostumado. Ficou muito marcado para mim a pia batismal do batismo do Tonho. Você tá dentro da pia, o seu ponto de vista é esse. A apresentação do personagem do Tonho, gente, pelo amor de Deus, eu quase faleci. Quando ele cresceu, eu falei, menino! Cresceu bem, tá de parabéns. De parabéns. Nunca antes na história eu vi uma apresentação de personagem tão impactante. Realmente foi um negócio assim, perdeu fôlego. O parto foi muito legal também, né? O parto, a cena da linha, da moeda, aquilo ali foi... Você sabe o significado da linha da moeda? Porque eu pesquisei e não achei. Eu também não achei, eu não sei, mas eu vou pesquisar mais, depois eu te conto pro teus... Então, na caixinha que eu abri para as pessoas participarem, uma seguidora já identificou que alguma coisa me incomodou e, de fato, para mim foi exatamente as cenas do parto. E eu vou explicar por quê. Eu tenho um projeto de pesquisa de mestrado, eu já até falei isso em outros episódios, quem tá aqui há muito tempo sabe. Meu projeto de mestrado é falar sobre a representação do parto na telenovela e como isso influencia na escolha de via de parto das mulheres no Brasil, dado que a telenovela ela faz parte do nosso imaginário coletivo. Então, como que, historicamente, as mulheres nas novelas sofrem muito para ter filho, é muita dor, partos no banheiro, no barco, no carro, enfim. E aí a gente tem, por exemplo, em Por Amor, que o parto é cesárea, e elas estão lindas, e elas estão penteadas, e parece uma coisa que, nossa... Foi maravilhoso. Então, eu fiquei incomodada. O que me incomodou foi que são 2 partos acontecendo. Um em África, em 1900, e um aqui no Brasil. E os 2 partos são horizontais. Elas duas estão deitadas
que é uma coisa muito eurocêntrica. E aí eu fiquei assim, ué, gente, não. Pelo menos a rainha na África tinha que estar ali em pé, sabe? Uma coisa mais Como ancestral, beijo não sei. parindo, como beijo parindo na cachoeira. Eu fiquei com essa sensação do eurocentrismo ainda perpassar esse lugar do nascer, sabe? Porque eu não acho que a princesa nasceria daquela forma. Mas, dito isso, achei que tem uma frase que me pegou muito, no Brasil, né? A dona Menina fala que toda mulher sabe parir, todo filho sabe nascer. Isso é um mantra da humanização do parto, né, no Brasil. Isso eu repetia isso na minha mente o tempo inteiro. Mas estava ali, ela deitada no parto eurocêntrico. Isso foi a única coisa que me incomodou, gente. O resto, eu achei sensacional. A visão que ela tem do predestinado depois, essa coisa da novela brincar muito... Brincar não é a palavra, da novela perpassar muito o sagrado, um realismo fantástico, né? Tem a coisa da estátua que vai se mexer ali, enfim. É porque a referência, tem uma referência muito forte na novela, e acho que já mostra isso de cara, e eu acho que vai assim até o final, do afrofuturismo. Então, esse ponto da referência do afrofuturismo nessa novela, vai ser muito forte. Então, a gente vai ter essa coisa, e que é uma tendência que está super em alta, está super na moda, essa visão dos heróis, da construção, da tecnologia, de uma linguagem mais moderna, e não só sempre falando de uma forma mais antiga, né? E isso essa novela vai trazer com força total. Incrível. Ainda falando do que a gente amou, a Marina Gomes mandou o que eu mais gostei, a fotografia, as atuações, inclusive de Lázaro e de Duda, estão demais. Gente, o que dizer de Lázaro? Eu não tenho palavras. É a primeira vez ele fazendo um vilão, eu estou encantadíssima. É um personagem consistente, inteiro. Tem uma cena, eu não vou me lembrar agora, mas eu acho que é a cena que o Caimã fala pra ele que o pacto tá desfeito da Princesa Prometida. Ele não fala um A, amiga. É uma respiração que ele faz e você entende todo o subtexto daquele personagem. São olhares. E é um personagem que a minha filha de 4 anos assistindo a novela, sabe o que ela falou? Mamãe, é o Scar? É o Scar! Ele mata o rei pra tomar o trono. Tá sempre rodando essas histórias. E é verdade. Ele mata o rei pra tomar o trono e ele exila a princesa. Se isso não é o Rei Leão, eu não sei mais o que é. A princesa sendo mostrada ali pra todo mundo e a Aurora falando pra mim, que os bichos ficavam fazendo assim. Eu falei, filha, é a mesma cena, só que ali são pessoas e no Rei Leão são bichos. É isso aí. O Lázaro é maravilhoso. Eu acho também que ele tá arrasando. Estou gostando muito também da menina que tá fazendo a filha dele. Eu acho que esse personagem vai render... Que era irmã da Léo em Dona de Mim, né? Mentira! Ih, meu pai! Das chamadas eu reconheci. Menina, eu tava assim, essa garota, eu conheço ela de algum lugar, essa voz, tem uma linguinha presa ali, um negocinho de... E eu falei, que nojo essa menina, mas eu não tava conseguindo. Menina, gente, ela tá muito diferente. Nossa, os figurinos, assim, a personagem. Eu acho que esse personagem dela tem tudo pra ter um cômico. Ela tem essa coisa, ela vai ser essa super estimada no ser princesa, né? Ela quer pegar todo mundo. Ela falou, agora eu posso... Sabe o que ela me lembra uma coisa meio lá do Sombra de Oxum, sabe? Uma coisa meio, sou muito vaidosa, sou muito pegadora, adoro uma fofoquinha. Eu tô adorando, assim, tô adorando o personagem dela. E eu queria falar muito também de como a novela... Gente, eu acho que a África, ela tá tão transversal na novela inteira, né? Gente, começa com Laroye. Eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, gente, a novela começa com Laroye. Só isso, assim. Os termos, tá tudo... Eu tô torcendo pra tudo virar bordão, igual virou o Inxalá, igual... Sabe? Eu acho que a gente merece esse momento. O nome do irmão do rei Caimã, Sezambi. Eu amei. Eu acho lindo demais. E o vermelho de Batanga, ele tá na casa do José. Quando mostra a casa assim na frente, que tem o vermelho, a gravata dele vermelho e dourado, o negócio na lapela... Falei, cara, você vê, e os adinkras, os sankofas ali, isso tudo tá escrito, gente, eu queria muito falar pra vocês tudo que tava no release, mas tem ali a cenografia, tudo pensado, o figurino da Lika, amiga, ele é feito por
uma técnica de tingimento africano que chama shiburi. E as roupas são com estampas feitas com carimbos, com aplicação de pó de ouro. Você vestiu uma roupa com aplicação de pó de ouro, eu vou te falar um negócio. É outro rolê. É outro rolê. Tá bem pensado, né? Tá tudo muito bem construído, assim. Pensando nessa coisa da construção, o que eu acho que agora pensando aqui que faltou eu falar lá naquela pequena crítica do início, assim, que eu colocaria também que a cidade de Barro Preto, né? Ela fica no interior do Rio Grande do Norte. Sim. E eu acho que poderia ser em outro lugar do Nordeste. Porque o Rio Grande do Norte é o estado, a região ali do Nordeste mais embranquecida. Entendi. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é estatisticamente, assim, Entendi. Historicamente, ali naquele território se expulsou as pessoas pretas foram expulsas dali. E é o lugar mais embranquecido. E, inclusive tem a trilha, que é maravilhosa, tem uma música que é tipo um tambor de crioula, que agora eu não tenho o nome da música aqui, que faz um dos capítulos que tem um início de cena linda, assim, com a paisagem, obviamente, é lindíssima. E aí tá tocando essa música, que é um tamborzão de crioula. E nessa música fala Maranhão. E eu fico só pensando, por que não no Maranhão? Eu acho que teria muito mais a ver com a representação que a novela quer passar, entendeu? E eu fiquei com essa sensação de, poxa vida, né? Se a gente fosse falar assim, para fechar bonito com a simbologia da representação de tudo, o Maranhão se encaixaria mais aí, né? Nessa quantitativo de gente preta morando ali, enfim. Mas é só aqui uma observação, pequena observação. Já que você tá falando de Barro Preto, a Bru Prates também, nossa seguidora, mandou uns comentários dela que tem a ver com o Barro Preto. O primeiro, ela falou: eu gosto da parte do Brasil que tem mais cara de novela e dá pra entender um pouco mais. E aí eu quero comentar isso. Ter mais cara de novela, Bru, é porque é inédito. A gente nunca teve uma novela que fosse centralizada na África, né, junto com o Brasil. Então, por isso que às vezes tem esse estranhamento. E aí ela fala assim: eu achei meio confuso a questão do reino. Quando mostra o Brasil, parece que são duas épocas diferentes. E não só localização. O gancho do primeiro capítulo eu achei bem sem graça por ser o primeiro. Vamos por partes, né? Acho que fica confuso para ela essa questão da temporalidade do reino, porque é uma coisa proposital. Que eles colocam Barro Preto como uma cidade perdida no tempo. E na comparação com Batanga, é muito interessante a gente ver que em Batanga já tem luz própria, tem luz elétrica. E em Barro Preto eles estão com lamparina. Então é para mostrar como que Batanga está mais avançada, né, nessa época do que lá. E tem o fato de que a cenografia inspirou Barro Preto na França dos anos 20. Também por essa influência, talvez desse embranquecimento que você está falando também, né, amiga? A presença muito da Europa ali no estado. Eles estão demarcando isso, não sei. Vozes na minha cabeça. Talvez eles tenham querido colocar essas duas, rainha e princesa, numa cidade realmente embranquecida mesmo. Numa cidade onde os pretos não são tão bem-vindos para criar esse conflito. Vamos ver aí na frente o que acontece. Pra gente fechar os comentários, tem o Marco Gondim que falou que gostou de tudo e o único incômodo é um excesso de IA nos cenários internos de Batanga. Parecem falsos e não conversa com a escala de solidez das externas. Amiga, não percebi. Eu também não. Eu acho que ele tá com o olho aí bem apurado, porque realmente, pra mim, passou batido. Eu não percebi nada de IA, mas assim, comentem aí, vocês que estão assistindo, se vocês se incomodaram com isso também. Cada um sabe onde aperta o calo, né? A verdade é essa. É isso, com certeza. O olhar vai ficar mais apurado para algum ponto. Eu não reparei também não, mas vou reparar. Bom, gente, a gente vai se encaminhando aqui pro último bloco. Tem tanta coisa para falar, eu queria comentar 250 mil coisas. Você falou da trilha. Essa coisa dos tambores me chamou muito a atenção, porque não é uma trilha incidental, é uma trilha que ela constrói a atmosfera, né? E eles fizeram mais de, amiga, 92 composições. Com marimba, com tambores, com, sabe, coisas, referências de música África mesmo. Ainda tá pra chegar o forró do Rio Grande do Norte, que ainda vai não chegar chegou, mas João Gomes.
Vai chegar um João Gomes, mas tem uma nova versão de Coração também, que é um forró que eu gosto muito. E pra gente debater aqui, eu queria destacar algumas falas da Lica, que é muito revolucionária, né, amiga? Ela é assim, eu amo. Ela fala assim, não é justo aumentar o lucro de quem só nos tira riqueza. E ela fala e não podemos vender nossas riquezas a preço de banana em prejuízo do povo. Eu tava chamando ela de camarada já uma hora dessa. Como ela vai se descobrindo e descobrindo outra, a gente já falou aqui, com essa diáspora, com ela indo pro Brasil e encontrando essa outra realidade. E aí fica o gostinho de quero saber como que essa história vai andar. O que vai acontecer daí pra frente. Quais são as suas expectativas, amiga? Eu estou bem ansiosa, assim, para ver esse encontro de África e Brasil, assim, acontecendo por meio da chegada dessas personagens aqui lá em Barra Preta. Eu estou bem ansiosa para ver como isso vai se desenvolver, como a gente já falou aqui, como elas vão se deparar com esse mundo totalmente contrário, com esse lugar onde elas chegam. É que, para mim, vai ser um movimento muito semelhante ao movimento que os escravizados fizeram, né? Muitos escravizados, quando chegaram aqui em Brasil, em África eram reis e rainhas. E quando chegaram aqui, foram reduzidos a condições subhumanas, a não humanos, né? E tratados ali para tempo de servir. E eu acho que em algum lugar vai ter uma semelhança disso, quando elas chegarem aqui e não puderem ser o rei e a rainha, a princesa que são, né? E terem que se colocar ali nessa sociedade, que com certeza vai trazer um monte de questões para elas, de recortes raciais e tudo mais. Isso apareceu pouca gente deve lembrar, porque foi uma novela muito flopada, a novela dos Congelados, não sei se você lembra, O Tempo Não Para. Eu lembro, mas não lembro. No Tempo Não Para, era um navio, uma galera que ficava congelado 100 anos no tempo. Então tinha família branca e tinha os seus escravizados. E aí tinha uma personagem da Cris Viana que era uma princesa. E aí era interessante a trama como eles despertavam nesse país hoje em dia. Como eles se decepcionavam que nada... Que assim, na verdade não tinha mudado muito durante esses 100 anos. Como a novela pontua, ela não é pontua a palavra, ela alfineta algumas coisas. Porque teve uma cena do Zambi, por exemplo, que ele tá ali lendo o jornal e ele quer ver notícias de Batanga. Ele tá querendo sempre saber o que é que anda lá. E aí ele fala assim, parece que a África não existe. Que é maravilhoso ele espetar esse apagamento da África na imprensa, né? E é um negócio de um segundo. Mas pra quem sabe ler um pinga-letra, eu achei maravilhoso, assim. Eu falei, cara, é isso, tem que mostrar tem que falar dessas coisas, né? Desse apagamento, de como que você não vê, quando você vê é porque a fome, é porque, né? É um recorte muito específico que é retratado da África. Outra coisa que me chamou a atenção é que passou 20 anos e eles não envelheceram. Aí eu fiquei pensando, será que é porque as pessoas pretas, ela realmente não envelhecem? É que a melanina tá ali a favor. Melanina, gente. Vê 20 anos atrás aí o vídeo do Lázaro, tá parecidíssimo. Para. Geralmente tem uma puta caracterização, não, porque isso, porque aquilo, e o cabelo. E aí, gente, o Rei Caimã, assim, belíssimo igual. Envelheceu nada. Nada! O Lázaro, eles colocaram uns fios brancos na barba, mas, né, foi isso. Eu fiquei muito instigada nisso que você falou, de como isso vai se desenvolver. No símbolo do punhal no baobá, inclusive baobá era uma coisa que eu queria falar, acabei de lembrar, como que esses símbolos são reconhecidos, né? Achei curioso porque como eu falei, tô assistindo com a Aurora, e a Aurora estuda numa escola afro-brasileira, Maria Filipa, não é publi, mas assim, quem tiver oportunidade de Salvador, Rio de Janeiro, de colocar os filhos, ela estuda lá desde o ano passado. E aí apareceu o baobá na cena, imediatamente ela falou, o baobá. E eu não tinha visto. Eu falei, gente, como que é forte, como que cria esse vínculo, essa identificação, para quem conhece, para quem já tá habituado, é instantâneo, assim. E como é importante a gente ver esses símbolos na televisão, né, amiga? Assim, não, é muito importante, e a baobá é um símbolo muito forte da cultura africana de uma forma geral, né, dessa representação
da força, da ancestralidade, dessa potência, que é essa árvore que é tão potente, a maior árvore, uma árvore invertida, que as raízes são para cima. Então tem muitas simbologias. E não é à toa que vira e mexe, a baobá está presente aí. Quando tem representação africana, a gente traz a baobá, e não é à toa, ela aparece desde a abertura. A abertura aparece a baobá ali. Então, quem sabe, sabe. Quem reconhece, quem já tá ali mergulhado nesse universo, vai reconhecer instantaneamente. E fico numa torcida muito grande, foi o que Elísio falou na entrevista que tá no release, e os autores torcem para que a Lika vire uma referência, essa princesa preta, para que as crianças queiram, né, ser essa princesa preta, que tenha boneca, que, enfim, que possa sonhar com essa princesa preta, né? Porque a gente já teve muitas. Ontem eu tava contando pra Aurora, quando apareceu o rei e a rainha de Cordel, você vai saber melhor o nome, eu não sei. Rei Augusto e Rainha Cesária. Isso. Eu já assisti muita coisa, mas eu não acompanhei a novela toda. Eu acho muito legal essa interação entre as tramas. E eu falei pra Aurora, eu falei, olha, eles têm uma filha, uma princesa chamada Aurora. E ela ficou... Mas assim, cara, quantas princesas a gente já teve, brancas e europeias, e a gente tem a Lika agora, eu acho maravilhosa. Aqui em casa já virou a novela da Princesa Lika, que não é mais a novela A Nobreza do Amor. E eu tô muito empolgada, gente. Eu tô achando o máximo. Eu também tô ansiosa. Te agradecer muito por trazer aqui todo esse seu conhecimento maravilhoso. Eu vou deixar a arroba da Luana aqui. Fala aí a sua arroba, mas eu vou deixar no coisa do episódio, porque tem muito conteúdo sobre África e literatura. Ela escreve livro infantil também, que são maravilhosos, recomendo muito. Então é isso, gente. Como você Samita falou, convido vocês a me seguirem nas redes lá, @luarodrigues83. Tem muito conteúdo de literatura, de história, de cultura, tudo que envolve o povo preto. Eu gosto de falar e gosto de partilhar com vocês e de ouvir também. Então, cheguem lá, comentem, deixem também suas observações. E a gente se encontra. É isso. Foi o primeiro, espero que de muitos. Quero você aqui em vários episódios para comentar com a gente. Pessoal, a gente... Quero saber também as impressões de vocês. Coloquem nos comentários, comentem aí. E a gente se vê na próxima quinzena. Um beijo grande. Um beijo. Obrigada, Samita.